Aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor para todos os moradores dessa localidade, pois nós estamos aqui para trazer a paz, né? Somos chamados de mensageiros da paz. Então eu quero agradecer pela graça que me é concedida e quero ler um texto da Bíblia que se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo de número 5. O texto sagrado diz exatamente assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, ou seja, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Até aí. Estamos de posse aqui de uma palavra que, quando Jesus estava entre nós, aqui na terra, ele veio aqui, se fez homem, né? Andou entre nós, comeu, dormiu, né? E levou uma vida como a nossa, uma vida humana, uma vida carnal no sentido de físico, mas não viveu no pecado, não pecou em nenhum momento de sua vida, até porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi enviado a esta terra para tirar os nossos pecados, né? Para que com o seu sangue derramado nós fôssemos purificados do nosso pecado. Então, todo cordeiro tinha que ser sem mancha. Se Jesus tivesse uma mancha, que quer dizer pecado, nós não seríamos salvos hoje. E outra coisa, Jesus não teria ressuscitado. Isso é muito importante entender. Se Jesus tivesse um pecado só, Jesus não teria ressuscitado. Então, a prova de que Jesus foi um sacrifício perfeito é que ele foi morto como sacrifício prestado por Deus em favor da humanidade. E após 3 dias, havendo sido morto, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então, é a prova que ele é perfeito e que não houve nenhum pecado na vida de Jesus, certo? Então, a gente lê nesse texto que Jesus, quando estava entre nós, eu gosto porque Jesus, ele é misericordioso. Ele não era, ele é misericordioso. E ele se compadece daquele que está numa situação pior. No caso desse homem, a Bíblia diz que o Senhor se direciona para aquela festa, e naquela festa havia ali próximo, né, à porta das ovelhas ali, havia um tanque, e aquele tanque, em volta dele, havia muitos doentes, de vários tipos de doença, e as pessoas iam para ali para aguardarem o movimento da água, pois havia uma tradição que dizia que quando em certo tempo a água fosse agitada,
sem que ninguém tocasse nela, era porque o anjo estava agitando. E se o anjo estava agitando, quem pulasse dentro do tanque primeiro seria curado de qualquer enfermidade. Então, naquela festividade, eles se aproximavam daquele lugar e ficavam em volta do tanque, aguardando a água ser agitada por si só. E a Bíblia diz que havia um homem dentre todos os doentes ali presentes que já tinha ido aproximadamente a 38 festas daquela e não tinha conseguido a sua cura. E esse homem era o quê? Um paralítico, né? Ele era um paraplégico completo, porque ele não andava, ele vivia totalmente imóvel em cima de uma maca. E a Bíblia diz que aquele homem foi colocado ali para aguardar o movimento das águas, e não tinha ninguém que ficasse com ele. E ele ficou deitado ali, olhando o movimento das águas, como há 37 anos atrás ele vinha fazendo, né? E de repente o Senhor, ele sente que alguém verdadeiramente está necessitado. E eu gosto porque Jesus, quando sabe da necessidade de alguém, ele sabe que a pessoa não vai conseguir chegar até ele, muitas vezes não vai chegar. Então o que é que ele faz? Ele vai ao encontro da pessoa, como por exemplo hoje aqui, nessa localidade, aqui nessa região, tem pessoas que estão necessitadas do Senhor, tem pessoas que estão precisando de algo da parte de Deus, tem pessoas que estão precisando de algo que homem nenhum pode fazer, só Deus pode fazer na sua vida. E é por isso que Jesus nos trouxe aqui, para ser o transmissor dele, né? Para ser o microfone dele. Nós somos o microfone de Deus. Ele fala através de nós. E nós viemos aqui justamente porque Ele nos enviou a esse lugar, porque Ele tem falado ao nosso coração que neste lugar existem pessoas que estão necessitadas de algo da parte dEle, e que o homem não pode dar, o homem não pode fazer. Mas eu quero te dizer que o homem não pode fazer, mas o Deus que nós estamos pregando aqui, Ele pode toda e qualquer coisa, por mais impossível que seja. Não tem nada impossível para Ele. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele fez o impossível na nossa vida. Se você pudesse ouvir o testemunho de cada um desses que estão aqui, você dizia: não se compara ao meu, é muito maior do que o meu. Porque aqui cada um passou por situação, a começar por mim. Eu vivi no fundo do poço, eu chorava à noite, era um vazio terrível dentro de mim. Eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar. Eu era envolto de amigos, muitas amizades. Eu vivia sorrindo, mas por dentro eu vivia chorando. Era uma vida amargante, é uma vida terrível, uma vida que eu não desejo para ninguém. É a gente sorrindo, mas o coração submerso nas lágrimas da tristeza, da aflição, da angústia, da solidão. E aí, irmãos, eu ouvi a voz desse Deus que é tão maravilhoso, que é tão misericordioso, que tem tanto amor. Um amor que eu prego, mas não sei explicar, porque um amor como esse eu nunca vi, nunca vi. Só Ele mesmo, só Ele. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus é inefável, tá? Inefável quer dizer inexplicável. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é altruísta. O que quer dizer altruísta? É um amor que não cobra para amar. Ele ama você gratuitamente. Ainda que alguém diga assim: eu odeio Jesus, eu odeio Deus, ele vai dizer: mas eu te amo. Glória a Deus. Porque ele ama o mais vil e perverso pecador. Ele não aceita o pecado. O pecado ele não aceita não. Tá? É por isso que ele diz: olha, o salário do pecado é a morte. Ele diz que é um pagamento para quem vive na prática do pecado. E qual é o pagamento? A morte. Então Deus, para não ver o homem morrer junto com o pecado e ser condenado, ele diz: olha, cuidado, que o salário do pecado é a morte. O que é que ele está dizendo? Deixa o pecado, para que eu me aproxime de ti. Entendeu? Então o que é que o homem tem que fazer? Vir até Deus, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. E aí, ó, seus pecados são todos perdoados, a sua vida é renovada, sua alma fortalecida, e ele passa a ter uma nova vida, porque o texto diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por Cristo Jesus. Agora já vai Jesus mostrar esse amor, mostrar essa misericórdia para com este homem que estava ali, né? E ele chega por trás do homem, o homem está lá deitado, de costas assim, né? Com o peito, o tórax para baixo, olhando direto para a água, né? Olhando direto, não tirava o olho. E Jesus chega atrás dele e vê que ele tem fé. Que se ele não tivesse fé, ele não estava ali aguardando o movimento das águas. Mas a fé dele era uma fé morta, porque ele dependia da água, tá? Ele dependia de alguém para lhe colocar dentro do tanque, tá? E ele já estava ali há 37 anos, fazia 38 naquele ano, que ele não conseguia, era só tristeza, era só decepção, tá? Era só erro, não conseguia. E agora Jesus chega perto dele, olha para ele, se compadece dele e diz assim: queres ficar são? Né? Queres ficar são? Jesus nesta noite, ele está fazendo uma pergunta para você. Queres ficar são? São o quê? Primeira coisa que Jesus faz é curar a ferida do pecado. A Bíblia diz que um certo paralítico foi colocado pelo telhado, porque Jesus estava envolto de pessoas, não tinha como ele entrar. Aí colocaram ele pelo telhado. Quando chega no chão, ali naquela maca, colocada por cordas, o Senhor diz: perdoados te são os teus pecados. E o homem continuou paralítico. Só que as pessoas que estavam ouvindo em volta disseram assim: quem é ele para perdoar pecados? Porque eles não criam que Jesus era Deus. E aí ele ouviu o coração das pessoas falando, né? O íntimo das pessoas. E ele disse: olha, por que murmurai dentre vós em vosso coração? Qual é mais difícil? Dizer para este homem: perdoado te são os pecados, ou dizer para ele: levanta e anda e vai para a tua casa? Por isso, para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu digo para este homem: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem se levantou na hora. Agora veja bem, houve duas sequências. Primeiro, Jesus perdoou os pecados, porque o homem veio até ele, foi trazido até ele. Então o propósito de Deus primeiro é perdoar os teus pecados, depois é que vem a vitória. Tu está entendendo? Então o que é que você tem que fazer agora? Reconhecer que é um pecador, que precisa de Jesus, vir até ele, recebê-lo como Salvador, e aí as demais coisas vai vir depois do perdão, tá? Amém. Então, ó, o Senhor olha para ele e diz: ó, qualificação. Aí ele diz: eu não tenho homem algum que quando a água é agitada eu me lance no tanque. Então veja bem, eu não tenho homem algum, não tenho ninguém que me ajude. Então eu estava dependente de alguém. Toda vez que você precisa de alguém, a tendência é você ser decepcionado. A tendência é você achar que aquela pessoa vai te ajudar, e quando você vai até ela, ela diz: sinto muito, não posso, não tenho, não dá. E aí você volta cabisbaixo, triste. Mas eu gosto que Jesus chega justamente quando todos nos abandona, quando todos nos despreza, quando todos muitas vezes nos humilha, quando todos não dão o valor que a gente merece, quando todos deixam a gente totalmente lá no canto. Aí Jesus chega para dizer: olha, todos podem te odiar, mas eu te amo. E aí chega o Senhor e diz para ele: qualificação. Aí ele faz assim: não tenho ninguém que me lance na água quando a água é agitada. Ele diz: olha, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. E naquele momento Jesus vai embora, e o homem não viu quem foi que falou com ele, só ouviu uma voz que dizia assim: levanta-te, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Ele ouviu só uma voz e Jesus foi embora. De repente, aquele homem que há 38 anos não andava, não se movia na sua cama, ali, ele sente uma energia nas suas pernas, no seu corpo, tal como ele nunca sentiu. E ele mexe a perna e ele acha estranho que ele consegue mexer uma perna, consegue mexer a outra, e ele diz: agora eu vou levantar, porque a voz disse: levanta-te. E ele levantou e deu um salto, e ele disse: eu vou obedecer a voz disse que eu pegasse a minha cama e fosse para minha casa. Pegou, levantou, botou a cama nas costas e foi para casa. Ó, recebeu a vitória. Por que ele recebeu a vitória? Porque ele acreditou na palavra de certa forma, ele sentiu o poder da palavra e se levantou. Deus nesta noite ele está dizendo para você: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Porque tem gente que está prostrado na angústia, na aflição, na decepção, nos problemas da vida, achando que não tem mais jeito, que chegou ao fim. Eu quero dizer para você que o Deus que eu estou pregando é o Deus que traz à existência as coisas que não são como se já fosse há muito tempo.
Glória a Deus. Ele tem poder para toda e qualquer coisa. Qual é o teu problema? O pastor não tem condição. Eu não tenho condição, mas Deus tem, Deus pode, Deus quer, Deus é o Todo-Poderoso, aquele que tem poder no céu e na terra e também na tua vida. É só você acreditar, é só você se entregar, é só você reconhecer que Ele pode vir até Ele e um milagre vai acontecer. Glória a Deus. Creia, creia. Creia, creia, porque a Bíblia diz que é impossível. Olha, é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador, aquele que o busca. Galardoador quer dizer presenteador, Ele presenteia todo aquele que busca Ele, tá? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nesta noite está despertando a tua fé, para que tu passe a acreditar que Ele é o Deus que pode resolver a tua causa hoje, aqui, agora, neste lugar. Estamos pregando porque a gente recebeu, então a gente quer que você receba também. Estamos pregando porque a gente está vivendo essa situação de bênção. Deus tem nos abençoado tremendamente. São muitas histórias lindas que tem aqui e falta a sua. Então, pensa direitinho, levanta-te e vem até o Senhor. Ainda vai vir a mensagem, Ele vai falar ainda contigo e o dia que Deus marcou é hoje. Não adianta olhar para trás, não adianta ficar pensando nisso ou naquilo. Olhe para Jesus. Quem precisa dele é você, certo? Então, hoje é o dia. Que Deus continue abençoando a todos.